Fala, rapaziada, estamos chegando na área. Clubão Responde, episódio 35. Jonas Caetano comigo hoje. Vamos falar sobre a regulamentação das apostas. Seja bem-vindo de novo no programa, Jonas. Opa, uma pauta que está muito falada aí, né? Ainda mais depois das falas do ministro da Economia, do Haddad, que vem falando bastante sobre regulamentação. Parece que ele não entende muito do assunto, né? É mais uma marionete ali no governo. Mas está chegando, né? A pauta está chegando aí e provavelmente deve estar saindo em breve a regulamentação. Vamos ver aí como vai sair essa regulamentação, porque dependendo de como sair, pode ser favorável ou não. A gente vai falar um pouco nesse programa no Clubão Responde. Boa, Jonas. E essa é a grande questão, né, cara, dessa questão da regulamentação. São pessoas que não sabem nada do mercado de apostas esportivas, fazendo a lei sobre as apostas esportivas. Então, a gente tem uma novidade bem legal para te contar nesse vídeo aqui de hoje. Então, fica aí até o final. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa novidade. Eu, particularmente falando, gostei bastante. Bora lá, vamos rodar a vinheta e voltamos para falar sobre esse assunto. Bora lá então, meus queridos, bora, Jonas. E o Ivanildo, cara, que mandou essa pergunta pra gente, ele tá só representando várias pessoas que nos perguntam isso, assim, toda hora, tá? O que ele perguntou pra gente? Vocês acham que a regulamentação das apostas será favorável aqui no Brasil? E como estamos com essa questão? O que você acha, Jonas? Você acha que pode ser legal? Pode ser ruim? Qual que é a sua opinião sobre isso, cara? Boa. Antes, tá? Deixa eu só agradecer o Ivanildo. Ivanildo, obrigado pela pergunta, velho. Façam como o Ivanildo, galera. Mandem suas perguntas aí, que é de muita valia, é assim que o programa acontece. Bora lá, Jonas. Boa. Essa pauta é que está desde 2018, né, com o governo Temer, quando ele realmente não regulamentou, mas ele permitiu as apostas esportivas com cotas fixas aqui no Brasil, que é justamente as apostas que a gente faz, né? Quando a gente tem uma odd, cota fixa é uma odd. Então a gente tem a permissão de apostar, só que o mercado ainda não está regulamentado, ainda não é definido como que é feita a concessão para as casas de apostas poderem atuar aqui no mercado brasileiro. Então, boa parte delas, na verdade, todas elas atuam estando lá em países de fora, né? Então, nenhuma atua realmente direto aqui no Brasil, somente atua aqui no mercado brasileiro dos apostadores. Agora, com a regulamentação, vai ser definida toda essa questão de como as casas de apostas elas terão a permissão de atuar aqui no Brasil, como será feita essa concessão para elas poderem atuar, se elas vão ter que pagar alguma taxa, elas vão ter que quais são os impostos, quais são as taxas que elas vão ter que pagar para o governo para poderem estar atuando aqui no Brasil. E o nosso medo é que essas taxas sejam passadas para o apostador, né? Muito provavelmente o consumidor final, que somos nós, os apostadores, pode ser que acabem sofrendo um pouco devido a essas taxas. Porque, por exemplo, as casas de apostas podem acabar diminuindo as odds para poder estar amenizando um pouco esse prejuízo que elas vão estar tendo devido a essas taxas de concessão para poder estar atuando aqui no Brasil. Isso aconteceu, por exemplo, em Portugal, né? Eu passei em Portugal no último mês, eu dei uma olhada nas odds, as odds realmente são bem abaixo comparadas aqui no Brasil. Então fica bem complicado do apostador atuar. Inclusive tem muitos portugueses que fazem trading, que acabam utilizando outros meios para poder estar fazendo trading. Acho que o Vini pode falar um pouco melhor. Eles acabam utilizando VPN, tentar contas, né, utilizando contas de outros países, acessando de outros países para poder estar fazendo trade. E se a regulamentação não for favorável para a gente aqui no Brasil, com certeza os apostadores vão buscar esses outros meios, essas outras vias para continuar atuando com melhores odds, continuar apostando no mercado de apostas, tá? E assim, na minha opinião, eu acho que vai ser favorável, eu acho que tem tudo para ser favorável, tá? Por quê, Vini? Porque o mercado já está muito instaurado aqui no Brasil. Se a gente analisar, as casas de apostas já estão muito em peso aqui no mercado brasileiro. Camisa de time de futebol, já estão nos estádios, muitas propagandas. E por causa disso, se vier uma regulamentação que não seja favorável, esse mercado basicamente vai deixar de existir aqui no Brasil. As casas de apostas vão ter que sair do mercado brasileiro porque não vai ser mais favorável. Como já está muito em peso, eu acho que o governo ele não vai fazer uma coisa de última hora. Assim, ele vai querer sim fazer uma regulamentação que seja favorável para esse mercado. Inclusive, o próprio mercado deve fazer uma pressão no governo, e já estão fazendo, né, Vini? Acho que você depois vai comentar um pouco sobre isso, para poder ter uma regulamentação que seja saudável, tanto aí para as casas de apostas, como também para os apostadores, né? Então, devido ao nível que o mercado já atingiu aqui no Brasil,
eu acho que tem que ser favorável, porque se não for, aí vai ser muito complicado para as casas. Exatamente, Jonas. Cara, esse é um assunto que ele sempre rendeu muito nesse nosso meio. A gente sempre falou, tem vídeos aí do clube, tem vídeo de outros influenciadores do meio que, cara, sempre foram atualizando, mas nunca nada realmente acontecia, né? Mas agora não tem para onde correr, rapaziada. Agora a coisa vai realmente acontecer. Eu acho que tem que acontecer mesmo, Jonas. Eu sou a favor da regulamentação, até porque, cara, da questão do jogo responsável. A gente está entrando numa área hoje, como você falou, as casas de aposta elas estão dominando o mercado de esporte. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, está dominando o futebol já, cara. As camisas do time, estádio, tudo é placa, enfim. Os brasileiros gostam muito, adotaram muito. Se eu não me engano, cara, tem um ranking ali, eu não sei de cabeça aqui agora, os países que mais movimentam grana. E o governo, cara, tá precisando arrecadar. Então tem essas necessidades. O governo precisa arrecadar. Os jogos precisam ser mais responsáveis. A gente precisa ter uma regulamentação, por exemplo, nesses textos, colocando regras específicas de como podem ser feitas essas divulgações. Porque tem responsabilidades. A gente sabe que as apostas esportivas, ela pode ser legal, pode ser levada por um lado mais recreativo e pode ser levada por um lado profissional, e tem um abismo no meio disso, que é as pessoas que podem se viciar, cara. Existe isso. Então, a gente tem que ter, sim, regulamentação nesse sentido, regras específicas para isso, que eu acho importantíssimas. Não tem como fugir disso, galera. Imposto, vamos ter que pagar. Então, vamos falar um pouquinho a que pé que está isso agora, Jonas. O que acontece? Como o Jonas disse, já foi aprovado e vai acontecer. O Haddad já falou ali, já tá, o país já está se movimentando muito bem para que isso aconteça e logo, tá? E saiu 2 novidades essa semana que eu acho que, assim, são animadoras. Na verdade, 3, tá? Primeiro saiu uma pauta, um texto aí com uma ideia inicial de como é essa primeira proposta para regulamentação, né? Então, vocês verem aí nas redes sociais e tal, e pesquisarem, vai achar esse texto. Falando primeiro sobre essa questão dos impostos, como serão cobrados. Eu acho que, na minha opinião, tá, os impostos, Jonas, não podem ir diretamente para a casa de aposta. Os impostos têm que ter, sim, impostos para a gente, consumidor, para não acontecer exatamente isso que você falou, cara. Jogar tudo para cima das casas de aposta, e aí as casas de aposta, quem vai pagar o pato disso? É nós mesmos. Sabe? Elas vão mexer na precificação do mercado. Enfim, eu acho que tem que ter, sim, os impostos que os apostadores paguem. E esse primeiro texto, ele traz o quê? Ele traz que toda aposta que for vencedora, o valor de lucro dela, tá? Não o valor montante. Todo o valor de lucro da aposta que for vencedora, que for acima da tabela de imposto de renda no Brasil, ou seja, a gente tem a faixa da tabela de imposto de renda ali. Chegou naquele valor da primeira faixa de preço ali da tabela de imposto de renda, aquele valor você tem que pagar o imposto em cima daquilo. Então, eu não acho que é tão ruim assim se vir em cima desse primeiro texto. Esse é só o primeiro texto, eu acho que vai ser alterado. Mas se vir assim, eu acho que já é legal, não é ruim não. E aí, cara, esse é o primeiro ponto, a questão das taxas, dos impostos que serem cobrados. Essa é a minha opinião, tá? Não quer dizer que eu estou certo. Eu não acho que tem que ser levado tudo para casa. Eu acho que tem que ter a nossa parte ali de impostos por conta dessa questão. O Jonas citou a questão de Portugal, por exemplo. Portugal, sim, cara. Os caras que querem fazer trade, por exemplo, eles têm que usar de meios incomuns ali para poder fazer, meios ilegais. Eles têm que abrir uma VPN, uma conta de outro país para poder operar. Por exemplo, o cara que está lá em Portugal. Se aqui no Brasil for regulamentado, ele tiver uma conta aqui no Brasil e operar daqui, ele vai pagar imposto aqui, cara. Portugal vai perder. Então, a forma que o país regulamentar pode ser ruim para o país também. Né? Vai perder impostos. Então, enfim. E as outras 2 novidades é o seguinte, galera. Nós temos a ABAESP, que é a Associação Brasileira de Apostas Esportivas, criada por apostadores. Ela é liderada lá pelo Rodrigo Loco, tá? Que é um apostador de muitos anos aí do mercado também. E a gente teve uma novidade nesse sentido essa semana, que é o seguinte.
a subsecretária lá do governo, que mexe com essas reformas estruturais, ela vai receber a Abaesp, vai receber representantes da Abaesp na próxima semana para ouvir a opinião dos apostadores sobre essa questão e principalmente o que o Rodrigo Louco, a galera ali da Abaesp quer levar para essa reunião é a questão dessa tributação do apostador, né? Ser discutido melhor isso, passar um ponto de visão, Jonas, dos apostadores, das pessoas, porque a galera só tem um ponto de visão do lado recreativo das apostas. Então, passar um ponto de visão do lado profissional das apostas. Então, isso me animou muito, essa notícia. Eu acho muito legal que eles estão abertos a ouvir os apostadores que realmente vivem do mercado, que levam o mercado de forma profissional, tá? E ainda vai abordar outras questões ali, como essa questão que eu citei, da parte de publicidade responsável, né? E outras coisas que são extremamente importantes. Mas o principal ponto, os dois principais pontos aí dessa reunião, que eu acho que a galera da Abaesp vai levar ali para eles, é essa questão da tributação dos profissionais ali do meio das apostas esportivas e também a questão do jogo responsável, a questão da publicidade desse jogo responsável, que é algo muito importante também. Tá? E além da Abaesp, cara, tem outra novidade muito legal que saiu essa semana, que é a IBJR. Foi criado aí pelas maiores casas de apostas do mercado, tá? Entre elas está ali a Bet365, tá? A Betfair. Elas criaram o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, que também é algo fundamental, tá ligado a isso que a gente está falando há pouco aqui também, que elas vão em conjunto trabalhar nas discussões e desenvolvimento aí do mercado nacional do jogo responsável nas apostas esportivas, tá? Para entrar aí com leis bem específicas também nessa regulamentação, para a gente ter realmente um jogo responsável no meio das apostas esportivas. Então é legal, as grandes casas de aposta do mercado terem entrado nessa, ter criado esse instituto, né? Que vai ser muito importante no decorrer dessa regulamentação. É claro, Jonas, que no início, cara, pode não sair da forma mais legal possível, mas eu acho que aí, a passar os anos, a passar ali, pode fazer minutas acrescentando, né, essa regulamentação e ficar legal. Enfim, cara, falei demais aqui, mas essas são as novidades que eu queria passar para vocês. Eu acho que essas duas, principalmente a da Abaesp, cara, é muito animadora, né? Ouvir ali os apostadores. Até então a gente só tinha notícia de gente que não sabe nada de apostas esportivas para o lado profissional, criando textos de regulamentação ali. Então, ter abertura para quem realmente vive o mercado, ouvi-los, né? E entender ali também uma parte profissional disso é muito importante. Então é isso, Jonas. Tem mais alguma situação que você queria passar, comentar? Eu acho que é legal, né, cara? Eu não sei a sua opinião, mas eu achei bem legal ali essas duas novidades que tivemos. Só para complementar, né? Porque assim, por que causou tanta estranheza por parte dos apostadores, da comunidade, as falas do ministro, né? Porque ele falou que a gente tinha que regulamentar as apostas para cobrir o rombo do imposto de outra área lá que ia deixar de ser cobrada, sabe? Ou seja, ele tem que arrecadar dinheiro porque outra área vai deixar de ser arrecadado. Isso aí não existe. As apostas têm que ser regulamentadas por conta própria, né? O próprio Rodrigo Louco falou aí nos stories, que eu acompanho ele. Inclusive, quem quiser acompanhar sobre esse assunto, acompanhe ele lá nos stories, que toda hora que sai novidade, ele é um dos primeiros que está dando opinião, está falando ali com a comunidade. E ele falou, as apostas esportivas têm que ser regulamentadas por si só, porque é um mercado que cresceu aqui no Brasil e já não tem mais como. Tem que ser regulamentado porque é o curso natural do rio, né? E não porque para tapar buraco de outra área que vai deixar de ser arrecadado. Então, isso que deixou um pouco chateado a comunidade e a fala do ministro, né? E dá a entender também que ele é só uma marionete sendo ali no governo falando porque tem que falar, né? Não, ele também não entende muito e causou um pouco de chateação por parte da comunidade. As apostas esportivas têm que ser regulamentadas por si só e não por causa de outra área, né? Só para complementar em relação a isso. E vamos ver como vai se desenrolar essa história. Eu acho que a gente está bem perto, inclusive, de ser regulamentado. Se eu não me engano, quando tiver a primeira... bater o martelo ali no governo, acho que, se eu não me engano, vão ter 90 dias até ser implementado realmente, então vai ter um tempo aí, basicamente 3 meses, para as casas se reorganizarem,
para as casas conseguirem se adaptarem à nova regulamentação, a essa questão dos impostos. Se licenciarem, né? Licenciar. Então não vai ser do dia para a noite também. Vai ter um tempo aí de quase 3 meses para ver como as casas vão se posicionar, se vai ser favorável ou não. Então, assim, vamos torcer para que a gente não seja muito prejudicial. E eu concordo com a sua opinião, Vini. Eu acho que o apostador final tem que ser taxado também, para a gente não acabar perdendo nas odds, né, como a gente já mencionou aqui. E eu acho que essa forma de ser taxado a partir de um valor só, eu acho que é muito favorável, tá? Por quê? Porque, assim, quem é apostador recreativo não vai acabar sofrendo tanto, porque a stake já é um pouco menor, só vai acabar sendo afetado quando acertar uma odd muito grande ali, mas aí vai acabar pagando uma porcentagem ali de um prêmio muito grande. Isso já acontece, acho que na Loteria Federal, quando, por exemplo, você ganha na Mega Sena, nem todo o valor que você ganha do prêmio fica para você, não, a parte fica em imposto, e isso já acontece, né? E talvez, assim, para o apostador que seja um pouco mais profissional, talvez seja um pouco mais perigoso, porque dependendo da stake dele, se for uma stake muito grande, e acabar pegando um valor de prêmio aí que passa nessa taxa, aí pode ser um pouco mais perigoso. Mas eu acho que isso vai acontecer para pouquíssimas parcelas dos apostadores, que para acontecer isso que tem uma stake muito, muito grande, eu acho que não é a realidade da grande maioria dos apostadores aqui no Brasil, na minha opinião, tá? Então, acho que se for dessa forma, eu vou ficar satisfeito e vamos torcer para que venha uma regulamentação boa, favorável para todos nós. Só mais uma coisa, Jones, que eu lembrei que enquanto você falava, que eu tenho certeza que isso é dúvida da galera. Lá nessa pauta, minuta, sei lá como é que fala, esse texto proposto pela ideia inicial da regulamentação que saiu aí essa semana, esse imposto a ser pago a partir desse valor que está aí pela primeira tabela do imposto de renda ali, não é se você ganhou, você vai ter que ir lá e depois declarar, não. Já vai ficar retido diretamente na casa de aposta. Esse valor, então, vai ser direto na fonte ali a taxação do imposto. Então, não vai ter aquilo do cara não se desviar e não pagar, que é o que acontece hoje, né? Hoje, mesmo o cara não sendo regulamentado, o cara que tira determinados valores ali dos seus ganhos, ele já teria que estar pagando, mesmo com o mercado não ser regulamentado, que é uma fonte de renda. Sim. E é o que não acontece. Então, vai ser direto na fonte ali, direto na casa de aposta, chegou, bateu aquele valor da tabela do imposto de renda ali, já vai ser deduzido. Lembrando que isso foi só uma primeira proposta, um primeiro texto, não quer dizer que será assim. Beleza, rapaziada? Falamos demais, mas eu acho que esse assunto era legal, estava precisando aí uma atualização sobre isso, né? Vamos ter aí outros episódios falando sobre isso aqui mesmo no Clubão Responde, com certeza, que eu acho que daqui para frente vai ser mais rotineiro, novidades aí, e nós vamos trazendo para vocês aqui. Jonas, valeu por mais uma participação, meu querido. Valeu, Ivanildo, pela sua pergunta. Faça como Ivanildo, galera. Mandem aí as suas perguntas. Colaborem com o Clubão Responde. Tenha a sua dúvida respondida e aproveita a sua dúvida. Pode ser a dúvida de outra pessoa também. Então a gente esclarece para todo mundo. Vamos ficar por aqui, Jonas. Valeu demais. Valeu, Vini. Valeu, galera. Valeu, Ivanildo. Até a próxima. Valeu, galera. Forte abraço para vocês e até o próximo programa.